Na segunda parte desta aula pública sobre o futuro das mineradoras no Brasil, Marijane responde a perguntas do público da PUC, em São Paulo. Como é que ficaria a questão da saúde dessas pessoas que foram atingidas por esse fenômeno aí, ambiental ocorrido em Mariana? O problema da contaminação das águas em todo o Rio foi um dos problemas mais sérios e menos esclarecidos. Tantas declarações governamentais quanto a da Vale diziam que as águas estavam em condições de serem consumidas, eram potáveis. Veio um especialista do exterior e fez testes e disse que não, está contaminada com isso. Aí foi desmentido de novo. Não dava para confiar, não dá para confiar. Né? Quer dizer, obviamente, com um acidente dessa envergadura, essa água que correu por ali, sérios problemas, matou peixe aos montes, não é? Por que matou? Entende? A mineração tem um problema de poluição aérea enorme. Congonhas é uma cidade que você não enxerga direito. Não é? As cidadezinhas do norte, ali onde a Vale explora, no Pará, também o pessoal tem alta incidência de problemas respiratórios, doenças respiratórias. É insuportável, não é? Ficar ao lado de uma mina. Não é? Então, assim, a questão da saúde é seríssima na mineração. Dependendo do tipo de minério, dependendo do tipo de extração, o tipo de os insumos que se utiliza para separar o minério do resto do material, etc., podem ser altamente tóxicos e perigosos. Né? Mineração de urânio. Nesse país, a gente não tem ideia do que é a mineração de urânio. Em Caetité, no sul da Bahia, de onde se tira o urânio, que mais tarde, depois dá voltas pelo mundo, correndo, portanto, riscos de muitos acidentes e atentados também, vai parar em Angra dos Reis. A cidade inteira foi sacrificada por causa da exploração do urânio. Eles produziam queijos, produziam geleias, produziam uma série de coisas. Ninguém compra, todo mundo diz assim, aquele negócio nuclear, aquele negócio... Não é? Há uma incidência muito maior de certos tipos de cânceres. Né? Quer dizer, então, a mineração ela está associada muito gravemente a problemas de saúde, né? Na sua fase mesmo de mineração e depois de beneficiamento do minério. Né? O Brasil é um país periférico, especializado, e, como já foi dito, que, de alguma forma, teoricamente, necessita dessas divisas de origem do chamado neoextrativismo. E acho necessário também lembrar da falta de diálogo dos ministérios e secretarias em geral com a Secretaria e Ministério do Meio Ambiente. E eu acho isso muito preocupante, principalmente por causa das políticas públicas, licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, que tem de origem nesse ministério. Qual a gravidade e consequências disso nessas grandes obras de mineração, por exemplo, ou mesmo agrárias, na agricultura, na sua opinião? Isso não é um problema só do Brasil. Nós estamos hoje assistindo esse tipo de política neoextrativista, Bolívia, Chile, Argentina, Peru, Equador, Venezuela, todos esses países pensando assim, eu extraio alguma coisa que é a minha riqueza e aí eu uso isso aqui para melhorar um pouco a situação do povo. Não vale a pena essa lógica. É melhor usar esse dinheiro, olha a isenção de impostos que a gente dá. Vamos usar esse dinheiro, o BNDES, os empréstimos, vamos usar diretamente para a saúde, para a educação, para a moradia, etc. E, com isso, a gente sai bem mais rapidamente disso que a gente chama de subdesenvolvimento, ou de pouco desenvolvimento. Né? Então, essa é a primeira parte. Mas ela explica a segunda parte do que você falou. Por que os outros ministérios não dão bola para o Ministério do Meio Ambiente? Porque, enquanto se continuar pensando que nós temos política econômica do lado e meio ambiente do outro, trata-se de combinar essas duas coisas, vai dar errado. Vai predominar sempre o cálculo e os interesses econômicos. Não há política econômica que dê certo se ela não considera o meio ambiente. O meio ambiente está embaixo. A economia está em cima, a sociedade está em cima. O grande sistema é ambiental. O outro é um subsistema, a economia. Né? É um subsistema que não é fechado. Ele entra e sai do meio ambiente. Se ele tira do meio ambiente mais do que ele pode tirar e joga no meio ambiente o que ele não deveria jogar, ele, enquanto sistema econômico, tem viabilizado. Então, em matéria de teoria ecológica, a gente já sabe disso há muito tempo. Não tem crescimento econômico que se faça às custas do meio ambiente. Aparentemente faz. Depois, a conta que vai vir ali no fim é enorme e o passivo ambiental é maior ainda.
Você acha que esse assunto das mineradoras e tantos outros empresas que fazem danos ao meio ambiente vai cair na chave do clima, por exemplo, que a gente tem, do aquecimento global, em que se fazem convenções que não são efetivas e que não são cumpridas? Por exemplo, a gente tem tanto a ECO do Rio, né, e quanto a Convenção de Paris do ano passado, em que acordos são assinados, mas não são efetivos e não tem o compromisso dos países potências que têm mais danos às empresas mais danosas no mundo. Não se chega a nenhuma convenção internacional de meio ambiente, e outras também, de direitos humanos, sem que tenha havido uma enorme pressão da sociedade civil. Elas nunca são resultado do interesse dos Estados. Os Estados são sempre conservadores, e conservadores por uma questão até de diplomacia. Quer dizer, não se vai adiante, a não ser que vale a pena, dentro das pressões políticas que existem num país. Então, quando um Estado concorda em proibir uma coisa, em regulamentar outra, e não sei o quê, é porque já houve uma pressão social no seu país enorme. Muitas vezes já está expressa até numa legislação nacional. Às vezes, não. Às vezes, há uma pressão, a legislação nacional é conservadora, vai-se para uma decisão internacional que repercute positivamente no ambiente nacional, dizendo, olha, nós até aprovamos essa coisa lá, mas aqui nós estamos mais atrasados. Então, vamos mudar essa lei. Ou vice-versa, né? Em geral, né, todas as convenções que a gente tem de meio ambiente, né, que sempre foram resultado dessa pressão, têm que ser entendidas como um avanço. O problema é quando se fica aí, porque essa volta, essa coisa que eu falei, dialética, significa o quê? Assinou lá em cima, vamos cumprir. E aí é preciso que continue a pressão social no sentido do cumprimento. Eu acho que a gente deve valorizar o que foi obtido lá fora. Eu, que acompanho muito as convenções de meio ambiente, não conheço nenhuma que tenha sido resultado da séria e preocupada consideração de Estados nacionais. Foram sempre forçados pelos movimentos sociais, às vezes pelos cientistas também envolvidos no tema, mas, basicamente, mesmo quando houve cientistas, movimentos sociais por trás. ONGs, movimentos locais, movimentos internacionais, grandes ONGs, senão não foram. Então, assim, não é para a gente desmerecer, é para a gente entender que surgiram por causa disso e só vão ser efetivados e melhorados, né, via uma grande fiscalização nossa. Embora haja o perigo, que eu acho que você aponta, que é o seguinte, na medida em que há uma convenção, a opinião pública mundial, em geral, descansa e diz assim, agora eles estão tratando do assunto, agora tem gente... E aí mora o perigo. Estão tratando do assunto, não preciso mais ficar pressionando. Por isso é olhar o que os movimentos sociais dizem, o que os fóruns dizem, o que as ONGs dizem, o que os especialistas dizem, para que a pressão política continue funcionando. Poucos meses depois do desastre de Mariana, e a professora Marijane falou muito bem sobre como nada mudou, né? Como os parlamentares continuam fazendo projetos que facilitam esse tipo de atividade sem qualquer tipo de controle pelo Estado que possa dificultar a ocorrência de novas tragédias aqui no Brasil.